O dog do Reddit. Minha esposa deixou provas de sua infidelidade no nosso carro. Então eu me vinguei destruindo o negócio que ela trabalhou duro para construir. Como bem dizem, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é apenas um preservativo escondido debaixo do banco do seu carro. Só para deixar claro, sou um homem de 37 anos, e estou casado com minha esposa, Letícia, mulher de 37 anos, isso há 9 anos agora. Achei que as coisas estavam bem. Mas eventos recentes me mostraram que eu não tinha ideia do que realmente estava acontecendo na minha vida, e sobre a pessoa que eu achava que conhecia tão bem. Isso destruiu completamente a minha ideia sobre o tipo de pessoa em quem eu podia confiar, porque eu coloquei tudo em confiar nessa mulher. No fim das contas, ela me traiu. Ela não sentiu nenhum remorso por isso, porque fui eu quem descobri. Não foi ela quem decidiu confessar. E até agora, ela não faz ideia de que eu sei. Não estou acostumado a me sentir assim. Nunca estive em uma situação sequer parecida com essa. Então é difícil para mim saber como devo prosseguir a partir da posição em que me encontro. Eu sei que isso quase certamente vai acabar comigo deixando ela, mas para onde vamos a partir daí? Como eu começo de novo? Depois de 9 anos de casamento e da expectativa de que ficaríamos juntos para sempre? Nós não somos exatamente ricos, mas estávamos começando a melhorar de vida. Ela tem um pequeno negócio que vinha crescendo a cada ano, e eu trabalho em uma construtora. Nossas finanças nem sempre foram boas. Costumávamos ter 2 veículos, mas em um momento difícil decidimos nos desfazer do meu, já que as parcelas dele eram muito mais altas por ser uma caminhonete. Desde então, eu pego o transporte público ou peço para ela me deixar no trabalho a caminho da empresa dela. Não é o mais conveniente, mas tem funcionado bem até agora, e também conseguimos ser mais inteligentes financeiramente pagando apenas uma parcela de carro por mês. Em raras ocasiões eu pegava o carro sozinho, principalmente nos fins de semana. Apesar de ser nosso carro, ela é quem dirige provavelmente 90% do tempo. Por isso, não posso dizer que sei exatamente o que está acontecendo no carro o tempo todo. A única coisa pela qual sou grato é que só descobri que ela estava me traindo justamente porque compartilhamos o carro. Se eu tivesse meu próprio carro, nunca teria descoberto do jeito que descobri. E essa é a única parte boa aqui. Por mais que doa saber a verdade, é melhor do que viver com alguém que me trai e mente para mim diariamente. As pessoas dizem que o que você não sabe não te machuca. E embora isso seja verdade, eu não sou o tipo de pessoa que prefere nunca saber. Você nunca deve querer viver sua vida sob falsas aparências. E estou feliz por não estar mais. Em um fim de semana, avisei a ela que queria sair com o carro para participar de um jogo de futebol local. Bem, eu ia aproveitar e levar o carro para uma lavagem e uma limpeza completa, já que fazia muito tempo que não cuidávamos bem dele e o interior estava começando a ficar meio bagunçado. A questão é a seguinte. Eu sei que algumas pessoas podem discordar dessa prática, mas se há pedaços maiores de lixo que eu consigo tirar do carro antes de levar para limpar e detalhar, eu tiro. Não vejo sentido em deixar latas de refrigerante e restos de fast food no carro para o pessoal da limpeza cuidar. Claro, de certo modo, é o trabalho deles. Mas acho que pelo menos as coisas maiores a gente pode tirar. Isso leva apenas 1 minuto ou 2, não precisa ser uma limpeza profunda. Também é uma boa forma de perceber qualquer coisa importante ou valiosa que possa ter caído no chão, em vez de deixar que um funcionário da limpeza acabe levando. Eu estava fazendo isso antes de sair de casa, porque ia direto para a lavagem e depois para o jogo. Foi enquanto limpava o carro que encontrei o que era, de forma muito clara, a ponta de uma embalagem de preservativo. Não era um daqueles pedacinhos pequenos que poderiam ser de um sachê de ketchup. Era dourado e comprido o suficiente para ficar claro do que se tratava. Ainda tinha um pedacinho de texto preto que dava para reconhecer, mesmo cortado. O que deveria ser uma limpeza rápida se tornou algo muito mais intenso, porque eu queria ver se encontrava mais alguma evidência. Não achei mais nada, mas guardei o pedaço da embalagem. Ainda assim, levei o carro para a lavagem e avisei o funcionário para me informar se encontrasse algo parecido dentro do carro. Foi constrangedor ter que dizer aquilo para ele, mas ele entendeu. De lá, fui para o jogo de futebol, e foi bom poder tirar aquilo da cabeça pelo tempo em que estava em campo jogando. Assim que tive que voltar para buscar o carro, a situação voltou à minha mente. O funcionário disse que não encontrou mais nada parecido no carro, e isso me deixou ainda mais inseguro sobre o que tinha encontrado, porque comecei a me perguntar se não pertencia a outra coisa e eu é que estava pensando no pior. Quando cheguei em casa, Letícia percebeu que algo estava errado, mas eu realmente não quis falar, porque precisava ter certeza. Sinto que acusar sua esposa de traição é o mesmo que pedir um teste de paternidade para seu filho. É um movimento tão perigoso, porque se você estiver errado, tudo pode explodir na sua cara, e a culpa vai ser sua. Se você estiver certo, em ambos os casos, ainda assim tudo vai explodir. Mas pelo menos você dormirá melhor sabendo que estava certo.
Eu me senti muito bobo, mas comecei a fazer uma espécie de pesquisa trancado no banheiro. Conferi todas as marcas mais populares e como eram as embalagens e a textura, e consegui confirmar que era um preservativo Trojan Magnum. Percebi porque havia um pedacinho de texto preto na parte que encontrei, e ele se alinhava exatamente com o texto da embalagem intacta de um desses. Fiz o meu melhor para ver a situação por qualquer outro ângulo, mas simplesmente não consegui encontrar outra explicação. Cheguei até a me abrir e procurar um amigo muito próximo para perguntar o que ele achava. Quando mostrei a embalagem a ele, confirmou que era de um Magnum. Na verdade, disse que tinha certeza. Ele me disse que, mesmo que eu estivesse errado, as evidências apontavam para uma possibilidade muito provável e que Letícia deveria ser razoável o suficiente para saber que minha acusação não era infundada. Depois de ouvir isso, decidi que iria confrontá-la naquela mesma noite, porque sentia que ia enlouquecer se esperasse mais tempo. Ela estava na sala assistindo TV, e eu disse que tinha algo muito sério para conversar. Então ela fez aquele showzinho e depois se virou para mim. Eu mostrei o pedaço que tinha encontrado. Contei que o achei no carro dela. Ela apertou os olhos para ver o que eu estava segurando, e percebi uma mudança na linguagem corporal quando ela reconheceu o que aquilo queria dizer. Embora ela tenha feito de tudo para esconder e agir como se não soubesse do que eu estava falando, perguntou o que aquilo deveria ser, e em vez de ficar brincando, eu disse que era muito provavelmente a ponta de uma embalagem de preservativo. Ela perguntou se eu não poderia estar enganado e se não poderia ser algo de comida ou algum tipo de embalagem de lanche. Eu disse que não conseguia pensar em nada que a gente tivesse comido no carro que se parecesse com aquilo. Ela perguntou se não poderia ser um preservativo que eu tinha usado e guardado errado. Primeiro, eu não uso Magnums. Posso admitir que não seriam adequados para mim. Segundo, deu para perceber que ela queria insinuar que eu é que estava traindo, porque falou isso de um jeito casual demais. Dei a ela o benefício da dúvida, supondo que estivesse falando de nós dois, mas a gente não fazia nada no carro daquele jeito havia pelo menos uns 4 anos. Eu sabia que não podia ser a gente, e ela também sabia. Disse a ela que não fazia sentido, porque o carro já tinha sido limpo várias vezes desde a última vez que ficamos lá, então não podia ser daquela ocasião. Ela disse que sabia disso e que estava querendo dizer que talvez eu tivesse usado com outra pessoa. Eu odiei a forma como ela disse isso tão naturalmente, como se fosse normal uma esposa agir como se não ligasse que o marido estivesse sendo infiel. Mas, na verdade, era ela quem tinha traído, e estava apenas desviando o foco. Levantei um pouco a voz e falei que não tinha sido eu quem colocou aquilo lá. Disse que não usava Magnum e que, se tivesse traído, não traria a prova do meu próprio erro para ela, porque isso não fazia sentido algum. Falei que provavelmente ela estava só tentando se esquivar e que era ela quem estava me traindo. Ela fez cara de chocada e disse que nunca tinha me traído. Segundo ela, tinha sido fiel desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Depois de pensar um pouco, fingiu que se lembrava de alguma coisa. Então disse que devia ter sido quando deixou o irmão mais novo usar o carro por um tempo, durante o dia. Ela nunca tinha me contado isso, então era bem difícil acreditar. De acordo com ela, tinha sido em um encontro há cerca de 2 semanas, e ele é que devia ter usado aquilo no meu carro. Ela afirmou que até brigou com ele por causa disso. Eu não fiquei nem um pouco convencido. Sabia que ela estava mentindo, mas não tinha como provar na hora. Tentei pressioná-la e até assustá-la um pouco para que admitisse. Mas não me surpreendeu o fato de ela continuar insistindo que tinha sido o irmão. Afinal, eu quase a tinha pego e ela iria lutar em vez de admitir que estava mentindo. Então peguei meu telefone e comecei a ligar para o irmão dela. Ela começou a entrar em pânico naquele momento, dizendo que eu estava perdendo meu tempo e que deveria simplesmente acreditar nela. Ela começou a dizer que eu estava mostrando falta de confiança por não aceitar a palavra dela. Mas eu não dei atenção. Quando o irmão dela atendeu, a primeira coisa que perguntei foi quando tinha sido a última vez que ele tinha pegado o carro da irmã emprestado. Ela tentou dizer algo para que ele ouvisse e dissesse o que ela precisava, mas eu gritei para que não falasse mais nada. Isso a deixou abalada, porque ela nunca tinha me visto assim. O irmão percebeu que algo estava errado, mas eu disse para ele não se meter e apenas responder à minha pergunta. Ele resolveu dizer que tinha sido há alguns dias e que lembrava exatamente quando, mas dava para ver que estava tentando encobrir. Falei que ele não estava ajudando a irmã mentindo e que a mentira dele nem batia com o que ela tinha dito. Desliguei. Ele tentou ligar de volta, mas não atendi. Disse a ela que, se não tinha mais nada para falar sobre a situação, seria mais fácil simplesmente admitir que estava me traindo, porque ela não iria aguentar a pessoa em que eu iria me transformar se me forçasse a descobrir de outras maneiras. Eu estava em fúria. E, como geralmente sou calmo, ela nunca tinha me visto tão irritado. Ela se levantou e foi para a porta. Implorava para que eu não me aproximasse, mas queria dizer algo. Ela admitiu que tinha sido íntima de alguém. Segundo ela, apenas tinha feito relação oral. Disse que fez isso porque estava sem dinheiro e, em vez de pagar o que devia, resolveu satisfazer o cara dessa forma.
Contou até o motivo pelo qual tinha pedido dinheiro emprestado. Para ser sincero, aquilo até parecia plausível. Mas eu me recusei a acreditar nela, porque não havia razão para confiar depois de já ter mentido. Deixei claro que não acreditava em uma palavra sequer do que ela dizia. Eu estava convencido de que ela tinha tido um caso completo com alguém e agora tentava transformar a traição em um ato de honra. Falei que ela era uma ótima mentirosa e que talvez pudesse enganar outra pessoa, mas não a mim. Mesmo que a história dela fosse verdadeira, nós não estávamos tão sem dinheiro a ponto de precisar recorrer a isso. Ela escolheu fazer aquilo sozinha. Disse isso a ela. Ela gaguejou tentando se defender, mas nada do que falava fazia sentido. Mandei que arrumasse suas coisas. Disse que teria a noite inteira para juntar tudo, mas queria que fosse embora de manhã. Ela começou a chorar, pedindo para eu repensar e dar a chance de explicar tudo direito. Respondi que não faria isso, porque ela não merecia. Ela não mentiu sobre emprestar o carro, mas mentiu sobre ser íntima de outro cara, como se fosse pagar uma dívida, como se estivéssemos vivendo na miséria. Virei as costas, saí da sala e fui para o quarto de hóspedes. Esperava que ela passasse a noite inteira arrumando suas coisas, e felizmente, foi exatamente isso que ela fez. Quando acordei, todas as caixas dela estavam arrumadas. Ela pediu que eu ajudasse a levar até a casa do irmão, e eu fiz esse último favor porque queria que fosse embora o quanto antes. O irmão dela estava realmente preocupado depois da ligação do dia anterior, mas eu disse que a irmã contaria tudo. Desde então, tenho vivido sozinho na casa. Faz pouco mais de uma semana. Ela já tentou me implorar pelo celular mais vezes do que consigo contar, mas eu continuo ignorando. O próximo passo é o divórcio. Mal posso esperar para que isso termine de uma vez por todas, para me separar dela de vez. A atualização. Eu postei aqui mais cedo sobre minha esposa, de quem descobri que estava me traindo porque deixou um pedaço de embalagem de preservativo no carro dela. Ela negou, como era de se esperar, mas eventualmente admitiu, alegando que usou aquilo para fazer uma relação oral em um cara para que ele perdoasse uma dívida que ela tinha com ele. Eu não acreditei, porque não estamos tão mal financeiramente a ponto de não podermos pagar. De qualquer forma, coloquei ela para fora de casa e, logo depois, recebi a indicação de um advogado de divórcio de um amigo. Eu o contratei e ela logo foi notificada com os papéis. Muito em breve, ela apareceu em casa depois de recebê-los, implorando para que eu repensasse a situação em que estávamos e dizendo que me daria liberdade total para ficar com quem eu quisesse por um ano inteiro. Ela disse que estava disposta a ir tão longe para nos salvar. Perguntei por que ela não estava disposta a ir tão longe apenas para permanecer fiel. Tudo o que ela estava fazendo era tarde demais e não precisava se dar ao trabalho de se humilhar mais, porque eu tinha certeza de que não cederia à vontade dela. Entre nós já tinha acabado. Ela foi embora sem fazer muito escândalo, o que eu agradeci. A próxima vez que nos vimos foi no processo de divórcio. Deixei claro que ela tinha me traído, e foi por isso que entrei com o divórcio. Mas, como era de se esperar, como eu não tinha nenhuma prova real, ela negou tudo. Eventualmente percebi que não adiantava nada eu continuar afirmando que ela me traiu, porque não havia base concreta. Ficou sendo apenas palavra contra palavra. Nesse ponto, o divórcio obviamente não foi resolvido na fase de negociação, porque ficou claro que ela tinha decidido ser maliciosa. Ela queria a casa e o carro, já que estava claro que não havia chance de pensão. Eu disse que ficaria com a casa de qualquer jeito. Ela podia ficar com o carro, já que estava manchado pela traição dela. Fiquei muito desapontado com a forma como o juiz conduziu as coisas. Se eu soubesse melhor, teria tentado chegar a um meio-termo durante a negociação. Acho que o fato de não ter provas da infidelidade dela me prejudicou bastante. Então, se você algum dia se encontrar em uma situação parecida, certifique-se de ter provas para sustentar o que disser. O juiz me livrou de pagar pensão, mas deu a casa para ela, com a minha parte a ser paga para mim. Também deu o carro para ela, mas ordenou que ela me pagasse metade do valor atual do veículo. Eu fiquei de boa com isso. A parte da casa ainda me incomoda, porque fui eu quem deu a maior parte da entrada e fiz muito para deixar a casa do jeito que a gente queria. Agora, ela ia levar aquilo, tudo aquilo. Admito que fiquei muito amargurado depois do divórcio, então decidi que iria atingi-la de volta com força. Essa é a única coisa que não mencionei no meu post anterior, porque simplesmente não era relevante. Como mencionei, tivemos dificuldades financeiras por um tempo, mas as coisas tinham se estabilizado um pouco graças ao negócio dela e à promoção que recebi no trabalho. O que nunca lhe contei, até porque nunca quis chamar atenção para esse detalhe, foi que o prédio de onde ela administra o negócio pertence ao meu tio, que imigrou e vive nos Estados Unidos há 50 anos. Ela paga aluguel, mas muito abaixo do valor de mercado da região em que está. O acordo era que o aluguel aumentaria para o valor de mercado assim que o negócio estivesse gerando receita suficiente. Ele fez isso como um favor para nós, mas principalmente por mim, e eu sabia que poderia pedir para ele retirar esse favor dela. Entrei em contato com ele e disse o que queria.
Fiz questão de deixar claro que não estava fazendo isso apenas porque nos divorciamos, mas por causa da traição. Ele entendeu meu lado, mas ficou hesitante, dizendo que parecia crueldade demais. Eu disse que concordava, mas precisava que ele fizesse isso de qualquer jeito. Se a tirasse de lá, poderia alugar o espaço para alguém disposto a pagar o que realmente valia. Demorou para convencê-lo, mas no fim ele aceitou. Ele deu ela um aviso de 60 dias, e ela me ligou furiosa. Disse que eu era um desgraçado por ter feito aquilo. Disse que eu já tinha conseguido o divórcio que queria e que não havia motivo para destruir a fonte de sustento dela. Ela, com razão, afirmou que eu sabia o quanto o negócio significava para ela e que eu estava atingindo exatamente onde mais doía. Como se eu já não tivesse me machucado o suficiente com a traição. Eu disse que o divórcio tinha machucado nós dois, mas que a traição dela tinha machucado apenas a mim. Eu só estava retribuindo o favor. Ela me xingou e desligou. Ela desocupou o imóvel cerca de uma semana antes do prazo, e me deixou satisfeito ver a postagem dela no Instagram explicando que o negócio ficaria temporariamente fechado enquanto procurava um novo local. No entanto, eu sabia que aquilo seria um enorme contratempo e que ela não conseguiria um lugar tão bom quanto o que tinha antes. Até agora, ela ainda não reabriu, e espero que continue assim. Sinto leves pontadas de culpa por ter ido tão longe, mas só preciso me lembrar de como deve ter sido a cena quando ela estava me traindo. O ressentimento volta na mesma hora. Ela me enviou várias mensagens raivosas ao longo das semanas desde que recebeu o aviso de despejo. Ignorei a maioria, mas quando fico irritado o suficiente, respondo só o bastante para deixá-la ainda mais furiosa. Em algum momento, vou simplesmente bloqueá-la e seguir em frente. Aí, provavelmente, vou conseguir começar a me curar, mas sei que será uma jornada muito longa até voltar a me sentir eu mesmo de novo. Mas não vou apressar as coisas, farei tudo com calma, que tenho certeza de que chegarei lá. Comentários sobre o relato. 9 anos de casamento e ela escolheu te trair por, supostamente, algo tão ridículo quanto evitar uma pequena dívida. Cada desculpa que ela tentou dar foi pior do que a outra, o irmão, a culpa em você, a história de que foi só um favor, e tudo isso foram provas de que ela é, ou sempre foi, uma mentirosa habitual que acha que as consequências não se aplicam a ela. Ela tratou o casamento de vocês como se fosse uma lojinha de conveniência qualquer. Ela achava que poderia pegar o que quisesse, e poderia deixar a bagunça para trás, e talvez rezar para ninguém notar nada. Quanto ao OP, usar a vantagem do aluguel para desestabilizar o negócio dela foi um movimento absolutamente brilhante ao meu ver. Isso serviu para lembrá-la que traições vêm com consequências. E ela não teve como escapar disso. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.